Boa tarde, tudo bom? Bem, primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso do vídeo. Geralmente eu gravo ele aos sábados. E ontem eu comecei a pensar que assunto que eu vou trazer essa semana, qual o tutorial. E aí eu comecei a entrar mais no detalhe dos stories. E começou a ter tanta informação que eu acabei essa apresentação sábado, quase 1 hora da manhã, e não deu tempo de gravar. E aí, isso que eu queria passar aqui para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre stories. No vídeo passado eu expliquei um pouco sobre o feed, né? As 5 regrinhas básicas para ter sucesso no seu feed do Instagram. E hoje eu vou fazer aqui agora os stories, que os stories, na verdade, eles são parte integral do sucesso do Instagram. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, que eu expliquei as técnicas do feed de sucesso, eu vou pedir para você assistir e depois fazer esse daqui do Stories. Se você já tem um Instagram que você acredita que já esteja redondinho, com todas as técnicas aplicadas, pode passar direto, tá? Então, eu vou começar aqui a compartilhar minha apresentação. Dessa vez já é a segunda vez que eu uso esse programa, então eu já estou um pouco menos... Acho que eu tô sabendo um pouquinho melhor. O primeiro vídeo ficou um pouco ruim, inclusive, né? Peço desculpa aqui para vocês. Bem, então vamos lá. Na semana passada, eu falei sobre 5 regrinhas básicas para você ter sucesso no seu Instagram. E hoje eu quero trazer para vocês 7 regras básicas do sucesso dos stories, tá? O que é a diferença do stories versus o feed? A gente fala que o feed, ele é a sua vitrine, né? Ele é como se você estivesse numa loja e colocasse os seus produtos numa vitrine. Então, tem que ser bonito, tem que ser agradável. Você tem que ter em mente qual é o seu público, qual é o seu público-alvo, né, e persona, qual o seu objetivo e qual produto você vende. No seu feed, se você, por exemplo, é a questão lá da minha tia, né, da Delícias do Milho, vou pegar o exemplo dela novamente. Ela não vai colocar no feed dela, por exemplo, quando a filha dela casar, ou que o gatinho dela teve cria, porque isso não tem fit com a persona que está comprando a Delícias do Milho. Mas o Stories, ele já permite. Porque se o feed ele é a vitrine, o Stories ele é o relacionamento. E o que a palavra stories significa? Significa histórias, né? Stories é histórias em inglês. E é justamente esse o grande objetivo do stories, contar uma história. Só que ela só dura 24 horas. Então, o stories também possibilita a gente fazer alguns testes, colocar uma coisa que, pô, às vezes não vai ser, não tem tanta certeza e foi bem aceito, então eu começo a postar no meu feed. Eu vou dar um exemplo meu no Esposa Gourmet. Todo mundo sabe que eu adoro cozinhar e eu tenho Esposa Gourmet desde 2016. E aí eu comecei a postar, eu parei de postar e eu comecei a postar muitas das minhas receitas no meu feed. E daí de tantas pessoas me pedirem, no meu feed não, desculpa, no meu stories, de tantas pessoas me pedirem pelo stories, Sara, fala a receita, manda a receita, eu resolvi criar os vídeos explicando as receitas que mais me pediram pelo stories. Então, o meu stories, ele também foi minha tentativa de eu sentir, né, da minha pesquisa, vamos dizer assim, o meu MVP, que é uma coisa que a gente pode falar depois, que é o produto mínimo viável, para eu saber se ia ser legal eu perder meu tempo gravando receitas ou não, se as pessoas iriam assistir ou não. Então, eu já fiz esse teste no stories. Às vezes, se vocês estão com dúvida de produtos, pô, vou pegar aqui o exemplo, eu agora esqueci o nome dela, mas que faz crochê. Né? Ela falou, tem várias coisas de crochê. Coloca no Stories todas as coisas e vê a qual os clientes têm mais adesão, a qual os clientes comentam mais, dão mais like, e aí você sabe onde você pode focar mais, tá? E o Stories, ele é legal, que como eu falei da minha tia, ela não vai colocar no feed dela, por exemplo, quando o gato dela der cria, mas o Stories permite. Porque a ideia do Stories é criar relacionamento, contar uma história se relacionando com o seu cliente. E aí, nesta linha, aqui eu trouxe uma frase que acho que resume muito bem os stories, que é: crie conexão, mostrando o seu dia, pedindo a opinião dos seus seguidores e mostrando como eles são importantes para você neste momento. Bem, aqui eu peguei um quadrinho, né, de uma agência chamada Public, e eu achei bem legal que ela traz dividido e separado certinho a diferença entre feed e stories. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha se a minha foto não tá grande demais, a minha imagem, e não tá atrapalhando o PowerPoint. Acho que assim melhorou, né?
Espero, não dá para eu ver. Então, se não melhorou, me desculpem, no próximo eu faço menor. Mas vamos lá. O feed, ele é a vitrine, como eu falei, o stories, ele é o relacionamento. Então, no feed, você vai falar quem você é, o que você faz, né? O que é sua marca. As fotos, elas têm que ser bonitas e de preferência suas. Não fica pegando foto de banco de imagem, embora às vezes, ok, né? O caso das Delícias do Milho, eu fui lá e peguei em um banco de imagem gratuito foto de um milho, ok. Mas eu não vou pegar uma foto de uma pessoa cozinhando se não é a minha tia, por exemplo, cozinhando, né? Você pode colocar foto de clientes usando seu produto, consumindo, comprando e tal. Pode ter vídeos explicativos, tutoriais de como fazer, né? E de preferência, as informações elas têm que ser atemporal. Se você está lançando uma coleção que só vai durar 2 semanas, pode até colocar no feed, mas não vai ficar. Depois tira os stories que você vai focar mais. Tá? E legal, o feed tem também muita coisa de inspiração, então aquela história de gerar vontade, né? Vou dar o exemplo aqui da mercearia da Valéria. Ao invés dela postar a foto da aveia, ela posta o prato da aveia, né? Aveia com morango, lá e fala assim: dá vontade de comer esse prato? Aqui tem aveia. E aí no Stories, ela pode colocar a foto do pacote da aveia. Essa é a grande diferença, tá? Porque o Stories ele pede para você mostrar o dia a dia. Você, né, tem bastante pessoas aqui que trabalham com costura, né? Tem minha tia, tem esqueci de novo o seu nome do crochê. Tem aqui outra pessoa que faz mesa postas, faz materiais lindos de mesa posta. Pode mostrar o dia a dia cozinhando, mostrando, falando, gente, olha o que eu acabei de fazer aqui, o que vocês acham? Então é legal vocês contarem essa história, mostrar como usa o seu produto, tirar dúvidas, né? Criar interação, fazer perguntas. E mostrar, você pode também trazer no Stories sua vida real, né? Por exemplo, o caso da Mari Malhas, que tem aquelas máscaras especiais para quem faz exercício físico. No feed, ela pode até colocar uma foto de uma pessoa correndo com a máscara, mas é no Stories que ela vai contar. Gente, assim, ó, você coloca aqui, assim, agora, ó, pode correr, ó, tá vendo? Não atrapalha, ó, não dói a orelha, tal, tal, tal. É no Stories que vocês vão criar essa conexão. E você pode fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. No feed, não, você não vai postar todo dia a mesma coisa. Por isso que eu falo, para quem já tem um Instagram mais organizado, um Instagram grande, já com bastante foto, não precisa postar todo dia. O feed é melhor você postar 3 vezes na semana, mas postar coisas bem legais, bem feitas. E no Stories você deixa para colocar todo dia, tá bom? E aí, eu queria trazer aqui uma parte que todo mundo sabe o quanto eu bato na história da estratégia versus a execução. O que eu estou ensinando aqui para vocês não é uma execução, não é o que fazer, né? Não é o como fazer, me desculpa, e sim o que, né? Porque vocês já sabem o que vocês fazem. O que eu estou ensinando aqui é vocês potencializarem isso com ferramentas de marketing no nosso caso. E os stories, o Instagram, o Facebook ou outras ferramentas nem digitais, a gente vai até abordar em algum momento ferramentas que não sejam só digitais, elas são partes de estratégias. É diferente. Então, qual que é a grande diferença da estratégia versus a execução e o que a gente vai ver aqui? Porque eu vou dar, como eu falei, 7 dicas, tá? E essas dicas elas vão ser divididas em dicas de estratégia e dicas de execução. Estratégia é mais ou menos essa foto aqui, tá? É um quebra-cabeça. Então, você sabe, antes de começar a montar esse quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça com desenho de uma lâmpada. Você tem em mente o que você tem que montar. Eu tenho que montar um quebra-cabeça com desenho de uma lâmpada. E a execução é você pegar todas as pecinhas, juntá-las até formar essa lâmpada. Agora, imagina se você começa a executar sem uma estratégia. Ou seja, se eu te coloco aqui sentado e falo, monta um quebra-cabeça aqui, e você não tem nem ideia do que você está montando, vai ser muito mais difícil. Provavelmente você vai montar as peças, vai colocar uma, outra, e nada vai dar certo, né? Até você conseguir adivinhar, pô, era uma lâmpada. Olha o tempo que você perdeu. E como eu falei na aula passada, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo a gente perde em coisas que não utilizamos, mais dinheiro deixamos de ganhar. Por isso que é importante a gente ter sempre em mente a estratégia para depois executar. E aqui, gente, só um parênteses. O porquê que a gente precisa se unir, né? Porque as mulheres, de fato, precisam se unir. Eu queria uma foto de estratégia, óbvio que tivesse mulher. Eu digitei no Google, estratégia. Sério, quase todas as fotos ou eram com mão masculina, como essa foto aqui, só tem mão de homem,
ou era desenho de hominhos engravatados na estratégia. Eu tive que digitar estratégia mulher, e aí não tinha nenhuma foto decente. Né? Eu falei, que absurdo! Como esse mundo é machista nesse ponto ainda, né? Mas é só um parênteses aqui, por isso que a gente está se unindo para ganhar esse mercado, né? Então vamos lá, estratégia. Estratégia, como eu falei, é um plano, é um método, uma manobra para você alcançar um objetivo ou um resultado específico. E a execução é como fazemos o que fazemos. Então, como a gente faz o que a gente se compromete a fazer para alcançar aquela estratégia. Ficou claro até aqui? Eu vou agora entrar nas dicas. Então, eu falei, semana passada eu trouxe para vocês 6 dicas. Essa semana eu vou trazer 3 dicas básicas de estratégias e 4 dicas de execução. E eu vou dividir as duas, que é para vocês terem sucesso nos seus stories. Então, eu vou começar falando as 3 estratégias básicas para o seu stories. Bem, a primeira é que os stories devem ser diários. Posta ao longo do dia também. Porque se você posta tudo de uma vez, o seu seguidor vai te ver só uma vez. Agora vamos supor que você postou de manhã, vou dar o exemplo aqui da mercearia da Val. Bom dia, aqui tem pão quentinho. Eu vi de manhã. Na hora do almoço, e aí? Já fez o almoço? Olha quanta coisa boa que tem aqui para você se programar. Eu vi na hora do almoço. À tarde, que tá um pastel de lanche da tarde? Eu vi à tarde. E à noite, olha, uma dica de limpeza super legal e tal. Eu vejo à noite. Então, quando você posta ao longo do dia, você engaja mais seguidores. E agora, pessoas, por exemplo, que não tem tanta coisa assim, mas eu tenho um produto, é único, eu não tenho toda hora produto. Aí que eu vou trazer outras dicas para vocês poderem diversificar o seu conteúdo, tá? Mas é muito legal postar. E o Stories permite, às vezes, que a gente poste a mesma coisa em diferentes dias. Diferente do feed, que eu não posso ficar postando toda hora a mesma foto, nos stories eu posso. Não todo dia, mas toda semana. Se eu for postar amanhã é dia da entrega e o cardápio dos Delícias do Milho, por exemplo, eu posso postar, olha que mesa posta linda, e aí eu posto. Então, isso me permite, sim, ter essa diferenciação entre feed e stories. Repetir as fotos. E é legal, anota aí, gente, quais são as stories que vocês mais tiverem engajamento. Eu até trouxe aqui um que é o meu do povo. Foi em um dia quase 400 pessoas vendo, mais de 30 comentários. Toda vez que eu posto o povo, ele faz sucesso. Então eu posso replicar essa foto em dias diferentes para eu atingir consumidores e clientes diferentes. Porque às vezes você tem o hábito de olhar seu Instagram de manhã. Tem pessoas que têm o hábito de olhar na hora do almoço. Tem gente que olha o dia todo. Então, qual que é a pegadinha aqui? Postei uma foto legal de manhã essa semana. Eu quero postar a mesma foto na semana que vem? Posta na hora do almoço, posta à noite, posta no sábado, posta no domingo, porque tem diferença. Os seus clientes, eles não olham todos ao mesmo tempo. Até porque se você tem 3.000 pessoas seguindo, você vai ter uma média de 300, 400 pessoas olhando seus stories e olhe lá. Porque é balanceado mesmo. Então, se você tem uma foto que fez sucesso, um produto novo, uma coisa muito legal, experimenta colocar ele em dias e horários alternados e você vai ver o resultado diferente. Tá bom? E antes eu passei até aqui, mas aí de 7 a 15 por dia, 7 é o mínimo. Pode ser até menos, pode ser um bom dia, pode ser uma pergunta, mas tenta pelo menos uns 3, 5, tá? Agora, mais de 15 começa a ficar chato, começa a ficar maçante, começa a ficar aqueles quadradinhos pequenos e ninguém mais tem paciência para passar, tá? Eu diria assim, o número ideal seria 10, né? Então, eu coloquei aqui de 7 a 15. Mais até 15, ok. Menos de 7 até 5 também tá ok, tá bom? Assuntos que tenham fit com o seu produto. Aí vocês lembram do nosso último encontro? A gente falou sobre propósito e sobre o Pareto. Pareto é aquela ferramenta de marketing bem complicada, mas que eu expliquei passo a passo para vocês montarem. Quem não assistiu, não se preocupa. Eu vou fazer um dia uma aula só sobre Pareto, que é onde está o que você mais vende, né? Você fazer aquela listinha dos produtos que você mais vende. O Stories, você pode abusar do seu Pareto. Se, por exemplo, as pessoas mais gostam de consumir, no meu caso, o polvo lá no Esposa Gourmet, eu vou postar muito mais polvo do que a Rubi comendo batata frita, né? Essa é a diferença.
né? A mercearia da Val, por exemplo, se o que ela mais vende é produto de limpeza, ela vai postar muito mais produtos de limpeza do que ela ter que postar produtos de informática ou caneta, que ela vende para um ou para outro. Então, o Pareto ele é importante nisso, que esse você pode abusar. Você pode colocar uma, duas, três vezes. Né? O caso aqui da Rita, né? Que tem o estúdio, a clínica de estética, desculpa. Ela pode muito bem postar o que ela faz de melhor e o que mais os clientes gostam, que é a questão da pele. E aí, uma ou outra ela vai falar de drenagem, uma ou outra ela vai falar de um procedimento mais complicado, mas onde ela vai focar mesmo é onde as pessoas mais gostam, que é onde ela vai se tornar referência no assunto. E isso faz toda a diferença, tá? E por último, a diagramação. Gente, Stories é uma colagem de imagens e elementos. Então você coloca sua foto, você coloca hashtag, você coloca hora, você coloca local, você coloca enquete, você coloca um monte de coisas, né? Acho que essas fotinhas que eu trouxe aqui do lado dá pra ver bem, né? Tá vendo? Tem aqui, nossa, tem de tudo. Você tem que ter uma noção de qualidade e noção do espaço. E não adianta, por exemplo, colocar minha foto aqui, ó, e colocar aqui ela fez uma hashtag, segunda motivada, o que é uma coisa super legal. Todo mundo aqui fazendo um stories querendo foto. Olha, já sei, vamos fazer uma tarefa. Então, amanhã eu quero todo mundo fazendo uma selfie, tá? De vocês mesmos com a hashtag segunda motivada, tá? Porque isso não tem a ver com o seu produto, mas tem a ver com vocês. E o cliente se relaciona com vocês. Não adianta eu fazer essa foto e eu colocar essa hashtag no meio do meu olho, no meio do meu nariz, em cima da minha testa. Eu tenho que ter noção de onde colocar. Por isso que a gente vai falar lá na frente sobre as regrinhas básicas que eu vou trazer aqui para vocês de execução, tá? E então, vamos lá para as 4 dicas de execução, né? Eu falei que eu ia trazer 3 de estratégia e 4 de execução. Aqui eu vou dar um pause para ver se está dando tudo certo com o vídeo, igual eu fiz a vez passada, e daí eu mando esse link e daqui a pouco eu mando o outro também, tá bom? Então, deixa eu só dar um pause aqui. Só descobrir como que eu dou esse pause.